Olá, amigos do Celtics Brasil. Vamos começar mais um Pod Celtics, a edição número 101. E hoje eu trago duas convidadas maravilhosas aqui do meu lado. Vou começar apresentando a Ana. E aí, Ana, manda o seu alô pro pessoal. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, muito especial para a gente conversar um pouquinho hoje aqui no podcast. E ainda mais do Celtics, né? Então, a gente está mais que feliz, né, Camila, de ter que fazer parte desse convite. Então, muito obrigada aí o pessoal que está assistindo também. Maravilha. E aqui do meu lado direito eu tenho a Camila. Se apresenta, Cami. Oi, meu nome é Camila. É isso, estou aqui para falar do Celtics, para defender o Udoka, e é isso, vamos lá. Exato, o Udoka, que é um dos assuntos de hoje. Hoje vamos debater os seguintes assuntos. Demitir o Udoka é a solução para essa equipe? Também vamos debater o que anda acontecendo com o Jason Tatum. Ele que anda bem inconsistente, um jogo ele joga muito, outro jogo é uma negação. Vamos discutir o que está acontecendo com ele e outros assuntos referentes ao Tatum também. Também vamos debater o ativismo do Enes Kanter, que agora é o Enes Friedel. Vamos contar toda a história dele, a mudança de nome, como isso pode afetar a equipe. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem uma curtida aí, apertar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, porque é muito importante, porque quando vocês auxiliam a gente dando um like e curtindo, o YouTube propaga melhor o nosso vídeo, então a gente traz mais Celta para conversar com a gente, melhora o debate e todo mundo sai ganhando com isso. Mas agora vamos para o primeiro assunto. Demitir o Udoka é solução ou não? Quem falou aí que ia defender o Udoka? A Cami? Então, Cami, demitir o Udoka é a solução ou não é? Eu acho que não, apesar desse começo meio turbulento, eu vou dizer, né? Ele criticou o Brown já em entrevista, não só o Brown, mas também os jogadores nos pós-jogos, ele nunca assume uma responsabilidade, ele não fala da equipe como um todo, ele fala dos jogadores. Mas eu também acho que tá certo, porque não é ele que joga, são os jogadores em quadra. Eu não jogo mais, já diria o Neto. Meu amigo Neto. E aí também, enfim, várias coisinhas, né, que até o Dani passou aqui na nossa pauta, né, que ele disse que ia ter 2 capitães, a gente não tem nenhum, enfim. Exato. Mas isso é algo que a gente ainda não chegou a comentar. Acho que tem bastante torcedor que não acompanha o dia a dia do Celtics e pega o podcast e fala, mas o que esse pessoal tá discutindo do Udoka ser demitido? A pauta tá entre a torcida, muito se falando nisso, por vários motivos. O Udoka, ele tem dado algumas entrevistas bem polêmicas. O resultado da equipe dentro de quadra também não é o esperado. Então acaba o torcedor brasileiro, não só o brasileiro, né? O torcedor brasileiro tem isso. O time não tá ganhando como esperado, a gente já quer que derruba. Mas, devido às declarações do Udoka, eu tenho visto um movimento até no próprio Estados Unidos, com alguns torcedores de lá pedindo demissão do Udoka, o que é extremamente raro. Então, se torcedor de Boston tá pedindo, é porque coisas tem. Então, a gente vai discutir isso daí. A gente até pautou aqui, né, Camila? Algumas coisas que aconteceram. Logo no segundo jogo da temporada, o Jaylen Brown ele tinha feito uma baita partida, no segundo ele fez uma partida razoável, e o Udoka foi para a imprensa falar que não entendia por que o Jaylen Brown era tão... Qual é a palavra, gente? Irregular. Tão irregular. Sendo que o Jaylen Brown é o jogador mais regular da equipe, disparado há anos. Isso pegou muito mal. Um treinador já pega mal um treinador ir para a imprensa falar mal dos seus jogadores, né? Expor seus jogadores. Isso é algo que normalmente se resolve dentro do vestiário. Ainda mais num segundo jogo. O cara mal chegou e num segundo jogo ele já meio que colocou um jogador dele para a fogueira. Outras coisas que aconteceram, e essas reclamações para jogadores voltaram a ocorrer várias vezes. O Udoka nunca chegou numa entrevista até hoje e falou, eu errei, eu não soube montar o time, ou uma desculpa genérica, não treinamos, não tivemos tempo para treinar, sabe? Essas coisas que o treinador fala. Não, sempre que ele vai na entrevista, ele coloca a culpa em um jogador. E isso é muito temerário, porque a torcida tem medo que os jogadores se revoltem com relação a isso, e o ambiente que já foi muito conturbado recentemente volte a ser conturbado, e a gente viu algumas coisas nesse sentido recentemente.
Então, toda a retórica em cima de demitir o Doca partiu disso. E daí veio os resultados dentro de quadra. O time perdeu alguns jogos que a torcida achava que tinha que ganhar. Taticamente, o time tem bastante problemas a serem resolvidos ainda. Então, tem bastante coisa que eu poderia ficar falando aqui, mas eu quero ouvir a opinião das meninas. Ana, o que você acha dessa situação? Então, eu também vou sair um pouquinho em defesa do Doc aqui, né? Acredito que ele seja um técnico, ele é, na verdade, um técnico muito experiente, né? Já vem dos Spurs aí, então já tem um conhecimento bem avançado do que fazer dentro de quadra, mas eu defendo a permanência dele exatamente pelo fato de que ele está inserido num cenário novo, então, né, assume-se, então, a responsabilidade de técnico, então, a gente é o outro cenário, né? Mas acho que, claro, tem muitos pontos a mexer, a trabalhar. Minhas maiores preocupações é a questão da rotação, né? A gente vê aí o Celtics enfrentando dificuldades na rotação. Eu acho que também a estratégia de final de jogo, né? A gente está aí, de novo, mais uma temporada suando nos 2 últimos quartos aí para vencer a partida. E acho também a questão dos usos dos jovens, né? Um ponto legal e também que seria a minha preocupação. Acho que ele poderia movimentar aí mais o banco, né? E talvez preservar um pouco mais os nossos titulares aí para os 2 últimos quartos, que tem sido bem complicado, talvez pelo ponto que a gente vai comentar também depois do Tatum, né? Mas a gente também não pode deixar de pontuar que ele vem fazendo, né, uma questão de defesa muito boa, né? O Celtics está aí entre os 10 melhores da defensiva da temporada, então a gente também não pode só ver com, ele está fazendo crítica, ele está deixando a desejar em determinados pontos, porque sim, há pontos positivos, então acho que tem que ser considerado isso. Só acho que essas declarações dele acabam atrapalhando o coletivo do Celtics, né, que já vem aí também enfrentando algumas dificuldades entre declarações dos próprios jogadores, e isso acaba influenciando nos bastidores, né, no vestiário. Então é muito perigoso ele como técnico expor isso no cenário que o próprio Boston Celtics também está, né, 2 jogadores. Então acho que eu defendo a permanência dele, acho que o cenário é muito novo aí para a gente já falar, não, sai, tem que dar uma chance para o cara para ver o que ele vai fazer, não adianta, assim, a gente querer jogar chinelo e pipoca e tênis nele, né, então vamos segurar aí as emoções que eu acredito nele. Sim, Ana, você falou da parte defensiva, que o time está bem. Uma pergunta minha para vocês, o Celtics, quando o Stevens montou esse elenco, ele se desfez do Kemba Walker, que era uma grande falha defensiva do time. Todo mundo explorava ali. O Fournier, que embora não seja péssimo quanto o Kemba Walker, também não é um especialista defensivo. E para o lugar deles, trouxe o Dennis Schroeder, que a temporada passada terminou como o segundo melhor defensivo em share, atrás apenas do Ben Simmons, que concorreu a defensor do ano. Trouxe o Al Horford, que também já foi time de defesa da NBA. Tem alguns garotos que são muito bons defensivamente, que nem o Nesmith, o Langford. Tem a evolução do Robert Williams. Chegou o Josh, também, né? O Josh Charlton também é um baita defensor. Então, o elenco que foi montado, no momento que montou o elenco, eu sempre falei para todo mundo, o ataque nosso pode não prosperar, mas defesa eu tenho certeza que vai ser top, porque a gente tem provavelmente um dos melhores elencos defensivos da NBA. Todas as posições ali tem pelo menos uns 2 bons jogadores defensivos. Então você nunca fica... O pior defensor do Celtics é o Tatum. E o Tatum, ele sabe defender. Ele só não quer. Aquele mesmo caso do Harden. Porque a gente já viu o Tatum defendendo bem. Ele só é um pouco vagabundo, porque ele tem muito... Eu até entendo. Ele tem muita carga ofensiva, então ele acaba querendo se poupar um pouco ali na defesa para entregar no ataque. Mas tirando o Tatum ali, todo mundo defende muito. Tem o Smart também, primeiro time de defesa. Então, entendeu? Então, até onde a defesa está, onde está, é mérito do Doc, e até onde apesar do Doc. Eu acho que o Brad Stevens, ele montou essa equipe, eu sempre falo, ele fez igual o Tite na Copa do Mundo, ele foi chamando aqueles caras que ele confia, né?
Então ele trouxe de novo o Kanter, ele trouxe o Halford, ele sabe que foi a nossa, não a nossa maior, mas foi uma das principais falhas do ano passado, foi a defesa. Então ele falou, tá, de defesa a gente não vai sofrer, e montou realmente um time mais defensivo, até porque defesas ganham campeonatos. Mas apesar disso, eu acho que o Udoka tem um pouco dele ali, né? Até eu também acho que o Brandon Stevens, ele não deve, não que ele não deve, ele deve dar palpites, ele deve participar. Eu acho que não é só o Udoka centralizado ali como o único que monta e mexe no time. Eu acho que o Brandon Stevens ainda tem um dedinho dele, assim como eu acho que o Danny fazia isso também um pouco, assim, não que mexia na técnica, mas ele participava dos treinos, quem sabe dava alguns toques. Então eu acho que tem um pouco ainda do Brandon Stevens nesse time, e eu quero a permanência dele, porque a gente ainda viu pouco dele. Só que também essas situações extra-quadra, essas declarações, eu tô começando a sentir que isso está começando a causar um desconforto maior entre a equipe. Eu não sei se é aquilo que você falou, Dani, que a equipe se virar contra ele. Sabe aquela coisa do time querer derrubar técnico aqui no Brasil? Tô com um pouco de medo disso, até porque a instituição Celtics, ela vai preferir 1000 vezes Tatum e Brown ao Udoka. Então, se os dois chegarem e falarem assim, eu não quero mais ele, eu tenho certeza que eles vão movimentar tudo e vão demitir o cara. Caraca! Porque, assim, eu tô sim. na posição do Stevens. Se eu vejo meus jogadores querendo derrubar o treinador, eu demito o treinador. Tem um treinador que o elenco tá querendo derrubar ele, é porque ele tem problemas. Mas eu também demito os jogadores, eu troco os jogadores também. Porque um jogador que faz isso, pra mim não tem caráter. Eu não confiaria, entendeu? Eu acho assim, principalmente o Brandon Stevens, que conviveu com esse elenco. Ele conhece a galera, ele não sabe que são mau caráter, estão fazendo isso para prejudicar a equipe, ou ele vai entender, entendeu? Sim. E eu tô vendo um pouco dessa movimentação, então, só que aí que tá, eu não sei se a equipe, porque vocês provavelmente viram aquele vídeo do ponto do Pritchard, que foi quase no meio da quadra, né, ele lançou a bola, e aí o banco inteiro comemorou muito, daí eu fico, que bom, tá um clima bom, só que daí eu penso, será que tá um clima bom só entre os jogadores, e eles estão a cabeça pirando, inclusive, né? Outra crítica de todo mundo foi isso, porque o Udoka na coletiva foi lá e repreendeu os jogadores, pediu desculpa pro Billups, o treinador adversário, pelo Celtics ter mantido a pressão, jogar pressionando o rival até o final. Ele achou que tinha que ter tirado o pé, e pela comemoração excessiva. O que pra mim aí já me mostrou uma dupla personalidade absurda, porque o Celtics recentemente estava ganhando por muitos pontos do Chicago Bulls, relaxou e perdeu a partida. E ele foi a público reclamar dos jogadores disso. Daí uma partida em que os jogadores se esforçam até o final da partida, ele vai lá e pede desculpa pro adversário por ter mantido a pressão até o fim. Então... eu vi que eles levaram uma falta técnica, né, por causa da comemoração. Sim. O que é absurdo. Mas é isso, entendeu? O Udoka, eu acho que também ele tá se descobrindo como técnico. Principal, diante de uma pressão e de uma franquia tão grande como o Celtics. Então eu quero dar mais tempo, só que essas coisas estão começando a me incomodar um pouquinho, porém eu sempre sou daquela de vamos permanecer, porque nem sempre trocar a técnica é a solução. O Udoka claramente ele não sabe dar entrevista, né? Se ele é pressionado, o jornalista é muito sacana, o jornalista joga aquela pimentinha ali e ele fisga todas. Sim, porque ele nunca passou por isso. Sim. Ele sempre foi o auxiliar. Então, ele não tem essa malemolência. Então, mas ele já foi jogador, né, Cami? Por anos. Como que o cara... mas mesmo assim, anos de entrevista não sabe... outra posição, né? Outra posição. Eu acho complicado. Eu acho que ele quis justificar também. Eu acho que ele pegou muito o desabafo do Smart e fez daquilo como talvez uma justificativa do time não estar... conectado, assim, né? Que nem o Dani falou da questão, nós temos a melhor defesa porque o time já está montado.
mas eu acho que o Doca também estava contando muito com o Jason Tatum e o Jaylen Brown, né? E aí a gente vem com uma estabilidade do Jason Tatum e o Jaylen Brown se machucando. Então, talvez seja por isso que a gente não está conseguindo avançar aí na pontuação, né? A gente está tendo umas partidas bem instáveis. Então, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? E eu acho que isso que a Cami falou também da torcida preferir a demissão do Doca para a permanência do Jaylen Brown e Jason Tatum, isso é evidente, né? Hoje o Jason Tatum, ele é a aposta de aposentadoria de camisa no Celtics. Então, a galera vai abraçar o cara até o fim. E esses posicionamentos do Doca em relação à equipe, tá muito mais queimando a fita dele nesse sentido de que a galera não tá aceitando as críticas em relação ao Jaylen Brown e o Jason Tatum. Então a galera vai massacrar o cara. Eu prefiro que ele saia e que venha outro técnico que vai permanecer com a dupla, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha a estabilidade do Jason Tatum, que a gente vai comentar depois, para mim é uma das top 5 duplas da NBA. Então, né, quando eles estão bem casadinhos e estão a fim de jogar, não dá para derrubar Jason Tatum e Jaylen Brown. Então... Você falou do Tatum aí, vocês duas falaram, de um possível braço de ferro, né? Isso tudo aqui é suposição da gente, não tem nenhuma notícia em relação a isso. Não é nem suposição, a gente está só especulando que possa acontecer um dia. Mas aconteceu hoje em off, que a gente estava conversando antes de gravar, e a Cami estava me contando o negócio das faixas ali, eu não sabia, porque hoje eu não acompanhei notícias do Celtics, ela já vai falar disso daí, mas há uma semana atrás, durante a entrevista, me falha a memória agora a frase, porque eu não estava preparado para isso, porque eu não tava na pauta isso daí. Mas o Tatum, ele deixou uma cutucada ali, eu senti que foi no fundo da agulha, ele foi pro Doca. Foi meio que para responder aquele negócio de ficar jogando nas costas do jogador. E ele deu uma ali, depois eu vou ter, se eu conseguir lembrar até o final do episódio, eu vou falar o que ele disse. Mas eu senti uma baita cutucadinha ali que ele deu. E daí ontem, na última partida, aconteceu esse negócio da faixa. Fala pra gente aí, Cami, o que aconteceu? Porque eu não cheguei a ler sobre isso. Não, eu não vi se todos, né? Mas a maioria deles estavam com a como que é? Headband. A faixinha, né? Sim. Headband na cabeça, aquela faixinha. E aí perguntaram pro Doca se ele sabia. Ele falou que ele não sabia. E aí o time, agora eu não sei qual deles, falou que foi o Tatum que pediu e o time todo acatou. E aí, aí que a gente começa a ver se essa rivalidade, essa coisa entre o treinador, porque ele realmente falou que ele não sabia do que se tratava, que todo o time, né, o time inteiro estava com a faixa, e aí depois o time falando que foi um pedido do Tatum, mostrando uma liderança que eu achei ótimo, porque finalmente o Tatum tá se tornando esse líder que a gente sempre esperou dele. Eu sempre cobrei dele porque eu achava ele muito passivo, assim, muito... não se envolvia, né? Assim, a gente não via ele liderando o time, chamando o time, isso era muito mais o Smart. Mas agora a gente começa a ver que ele ele tá chamando essa responsabilidade, e aí é por isso que eu tô começando a ver que né, não sei eu, mas eu acho que todo mundo tá começando a sentir essa quebra dentro do vestiário entre o Doca e a dupla JJ, né? Principalmente o Tatum, que realmente tá cutucando, mas assim, eu vi uma entrevista dele que ele falou que ele foi questionado sobre o Doca, ele falou que é como se fosse um relacionamento, né? Tipo um namoro, que eles estão se conhecendo, que tem que ter tempo, que isso, que aquilo. Então, eu não sei o que esperar. Uma suposição aqui, né? A Camila foi falando, eu fui pensando, porque eu também não acompanhei, né, essas faixas de ontem, né? E fiquei pensando aqui, será que isso também não é uma manifestação da questão da liderança, né? Do Doca ter falado que teriam 2 líderes e tudo mais, talvez seja uma manifestação dizendo que a equipe toda está no conjunto de liderança, né? Então, primeiro os jogadores e depois a decisão dos técnicos. Talvez Sim. Penso nesse sentido também. Pode ser uma manifestação nesse ponto. O Doca, logo nas primeiras entrevistas dele, ele adiantou bastante, ele fez bastante declaração, eu achei todas questionáveis com relação ao futuro do Celtics, que eu acho que para ele definir
o que ele andou falando nas entrevistas, ele tinha que primeiro ter treinado o time, conhecido o time, conversado, mas não, ele já foi falando que o Smart seria o armador principal. Isso é ruim, pode ter desmotivado o Pritchard, que a gente viu, teve um baita começo de temporada ruim, porque o cara, mal chega o treinador nem vê você treinar e já te fala que você vai ser banco, o titular vai ser esse. Que motivação você tem, entendeu? Você não pode nem mostrar. A mesma coisa poderia ter acontecido com o Dennis Schroeder, mas o Dennis Schroeder é macaco velho, já é um cara mais experiente, não sentiu isso, continuou buscando o lugar dele. Aí outra coisa que o Doca também já chegou adiantando, ele já chegou falando que ia escolher dois capitães para o time. O time até então não tinha nenhum capitão, que ele ia escolher 2. No podcast passado com o Vinícius, eu cheguei a discutir isso foi no começo da temporada, que isso poderia dar problema. Porque terra que tem muito cacique, índio não respeita. Então eu acho que você tem que definir um cacique ali, ou todo mundo decide igual, ou é por votação ali, ou você põe um cara. Quando você põe 2 caras, se metade do grupo é a favor da decisão de um e metade do grupo é a favor da decisão de outra, você criou a receita para ter um caos dentro do vestiário. Então, quando ele falou isso, eu já achei estranho. E passou esses dias, teve vários problemas, e agora o Doca veio a público falar que não vai ter capitão. Então, basicamente, muitas das coisas que ele afirmou no começo da temporada, ele já está voltando atrás. Isso daí será que é porque ele não conseguiu achar alguém com liderança suficiente para ser capitão, ou porque ele viu que ia dar o que eu falei, ia dar problema de vestiário. Então, é uma das coisas duvidosas com relação a ele. Isso do Tatum ter procurado essa liderança ultimamente, vocês acham que tem com relação a isso? Ele quer se apresentar para ser um capitão, ou ele quer mostrar que ali tá todo mundo junto e não tem capitão? Eu acho que o cenário do Tatum é muito mais coletivo do que no individual. Eu vejo ele somando bastante o peso da equipe. Então, acho que eu vou ser um pouco mais direta, assim, eu acho que o Doca tá dando rodeios demais para definir o Tatum como capitão. Acho que ele é hoje o frontman do Celtics, assim, então acho que ele tá rodando demais, talvez pelas declarações, e aí essa declaração do Tatum também, que agora ficou meio duvidoso aí, né? Mas acho que ele tá dando muitos rodeios, né? E eu acho sim que o Tatum deveria ser o líder do Celtics hoje. Você acha que ele tem personalidade para isso? Acho que ele tem personalidade para isso, acho que ele é um cara que pensa no coletivo, acho que ele está muito mais preocupado no desenvolvimento do Celtics do que ele próprio, sabe? E isso é a amostra, e o que ele fez ontem é a amostra disso, né? Eu tenho total conhecimento ou ciência para falar que o Tatum, ele tem noção de que ele não está dando o melhor dele, né? No que está acontecendo nos últimos jogos, né? Tirando o último jogo agora que ele deu aí um salto. Mas talvez essa posição dele aí seja também para amenizar, né, o desenvolvimento dele de jogo, mas também porque eu vejo que ele é um cara preparadíssimo para falar no coletivo, sabe? Ele é um cara extremamente democrático. Não, mas se você... E eu nunca... Termina, perdão. Não, eu nunca vi ele falar no sentido de eu acho, eu penso, né? Então a gente pode ver as entrevistas dele ali, é sempre no coletivo, o time está preparado, o time está trabalhando, o time... Então acho que esse é o cenário que o Celtics precisa atualmente, sabe? Não, isso sem dúvida, o Tatum ele sempre faz esse discurso de nós. A questão que eu falo ele tem o perfil para chamar a atenção de um jogador do Celtics, que é o que o capitão tem que fazer. Se alguém está fazendo muita coisa errada, você acha que o Tatum chega? Se o Smart estiver fazendo um monte de coisa errada durante a partida, você acha que ele tem coragem, tem culhão de chegar no Smart, que é um cara mais velho de casa, amado pela torcida, e falar: Smart, você tá errado? Mas será que o Smart é amado pela torcida ainda? Nos Estados Unidos Aqui, o pessoal... Não, eu acho que para ser esse líder, ou o Horford, que chegou e é o mais velho de toda a equipe, e todo mundo gosta dele, dá pra ver que ele é um cara que tem esse... assim, dá pra ver que ele é geral, assim, todo mundo tem um carinho por ele, ou o Smart por ser esse cara que ele já fez essa posição de líder, né, na bolha, que deu aquele bafafá todo do vestiário, né, quebrou o vestiário, enfim. Então, mas o Tatum, eu acho que ele, cara,
ele não vai ter essa coisa de chamar a atenção, mas ele vai chamar, e ele faz isso, ele chama a responsabilidade. Então, Talvez... às vezes é isso. E nomear ele como capitão, você acha que não dá problema com o Smart, que é um cara que se acha um capitão, e como o Jaylen Brown? Porque a situação do Jaylen Brown é a seguinte, o Jaylen Brown foi uma terceira escolha de draft. Ele chegou para ser o futuro do Celtics. No ano seguinte já chegou o Tatum e tiraram todos os holofotes dele. Ele ficou escanteado. Todas as publicidades do Celtics eram feitas em cima do Jason Tatum. E como pode ficar isso? Não é mais um desprestígio para ele ver o cara mais novo que ele, agora além de ter toda a publicidade, ainda virar capitão, sendo que o Jaylen Brown é um cara mais esforçado que o Tatum dentro de quadra. Um cara que se doa dos dois cantos. É uma questão de esforçado para uma questão de talento puro. Tipo, o Tatum não adianta. Então, mas cara, é o talento puro que define um capitão? Na minha opinião, o capitão, pelo menos no futebol, é sempre o zagueiro, cara. Sim. Porque é aquele cara que grita, que chama. Então, para mim, capitão hoje, ou é o Horford, ou é o Smart. Sim. É um dos dois. Só que a liderança, aí que tá, o Tatum tem assumido, pode ser que essa guerra interna com o Udoka transforme ele nesse cara que eu sempre quis ver, porque eu acho o Tatum soft em tudo. Ele não é o cara que vai pra briga. Ele sempre foge de briga. Isso me irrita. Tá dando uma briga? Vamos jambrar junto, entendeu? Talvez tornar o Tatum capitão é a maturidade que tá faltando nele. Inclusive, deixa eu só interromper vocês. Dar o controle para ele da situação, né? Eu acho que é essa maturidade. Exato. Eu já até abri a fotinho dele, porque a gente já invadiu, o assunto já virou Tatum. Então já vamos começar aqui a falar do Tatum já. Vamos continuar esse assunto falando aí da parte dele ser capitão ou não. Mas aqui a gente já muda o assunto porque a gente já invadiu essa pauta aqui. Deixar ele ali no cantinho dele. Mal não tá fazendo, pelo menos ele tá movimentando o vestiário, né? Pelo menos isso. Essa manifestação de ontem, deles usarem a faixinha e isso ser uma ideia do Tatum, para mim é a primeira vez que eu vejo isso dentro do Celtics, uma coisa vindo dos jogadores, assim, não sei, para mim é uma novidade que tá acontecendo, tá tudo muito estranho ainda. Mas também, a Ana falou, às vezes dar o capitão para o Tatum é a responsabilidade que falta para ele cair a ficha dele de que ele precisa disso, que ele precisa ativar isso nele, essa liderança, essa voz de comando dentro do time. Então, quem sabe seja uma estratégia também. Às vezes o Udoka tá fazendo tudo isso de casa passada. Isso que o Daniel falou. Eu sei que não. O Daniel falou ali na questão do Jaylen Brown e do Jason Tatum. Eu acho que o Jaylen Brown está muito mais preparado para incentivar o Jason Tatum a virar capitão do que ele si próprio virando capitão. Não consigo enxergar o Jaylen Brown capitão do Celtics e nem consigo ver que ele mesmo se sinta nessa posição. Então, o Jaylen Brown, ele estudou isso, né, liderança. Ele é um dos vice-presidentes da Associação dos Jogadores e ele sempre deu declarações a respeito de querer ser um líder da NBA. Então eu acho que querer ser o líder do Celtics é algo que é desejo dele. Sim, mas o que eu digo é no sentido da situação atual do Celtics. É só a gente ver as declarações que ele tem em relação ao Jason Tatum. Ele tem um conhecimento de que não que o Jason Tatum esteja acima dele, mas que o Jason Tatum talvez esteja mais preparado atualmente no cenário do Celtics a ser capitão do que ele próprio. Eu não descarto uma... É que talvez essa seja uma discussão para um outro podcast, mas eu não descarto a possibilidade, talvez, de um futuro distante, de Jaylen Brown sair do Celtics. O Jason Tatum, eu já tenho muito mais garantia dele aposentar, por exemplo, como a gente falou, mas suposições, nada declarado, né? Mas o Jason Tatum eu já tenho mais certeza ou mais segurança dele ficar no Celtics. Então, eu acho sim que ele está preparado para ser o capitão. Eu acho que o único problema que ele enfrentaria hoje no Celtics é o Marcus Smart, né? Eu acho que a relação ali é muito ação e reação do Smart. Ele não tem a sensibilidade de parar e entender a situação. Ele já
Então, será mesmo que ele talvez seria também um bom líder? Ou ele sairia falando o que ele falou, por exemplo, no final do jogo de Chicago? Tenho certeza que ele seria isso. Então, aí esse é o líder que o Celtic precisa, ou ele precisa de um líder coletivo? Então, eu acho que pro bem do Montei Celtics, minha chapa. o Celtics ele precisa de alguém para colocar o Smart no lugar. Isso se o Smart permanecer no Celtics. Eu, particularmente, eu acho que o Smart está com os dias contados. Eu acho que ao fim da temporada o Smart não permanece no Celtics. Mas se permanecer, o Celtics precisa de um líder que coloque o Smart no lugar. E eu não vejo o Tatum com coragem, com peito para fazer isso. Mas eu acho que ele tá criando, é isso, é essa maturidade. Eu acho que agora a gente tá vendo uma virada de chave. A gente, né, a pauta em si, a gente falar da inconstância do Tatum em quadra, né, que tem jogos de 30 pontos como ontem e tem jogos de 8 pontos. Isso não é uma novidade, é algo que acontece toda a temporada. Eu falo, até a gente comentou que ele é brasileiro, ele só funciona depois de fevereiro, depois do carnaval, que ele assume o modo completo, né? Eu me lembro muito, assim, que ele tava nessa inconstância, e aí veio a morte do Kobe, daí depois da morte do Kobe ele virou um saci louco e jogou demais e não sei o que. Então, eu acho que ele demora a pegar no tranco, mas a gente tem visto jogos como ontem que ele vai super bem, então essa inconstância toda é uma coisa já que é meio dele, então não é algo dessa temporada o que está acontecendo com ele agora. Eu acho que ele é assim e ele tem que melhorar isso, porque a gente precisa de um jogador bom do começo ao fim. Sim. Essa inconstância do Tatum é tradicional, isso a gente sempre fala aqui. É exatamente o que você falou. Até fevereiro ele vai aquecendo e depois ele vira aquela máquina de pontuação que ele vira. Só que a gente também nunca viu um começo tão ruim aproveitamento do Tatum que nem essa. Melhorou bastante graças ao último jogo, mas ainda está em 40% de aproveitamento, estava em 38%. Aproveitamento péssimo, péssimo. Algumas pessoas, eu não sei se foi ele ou se falaram por ele, que era o problema da bola. Ele trocou a bola, que agora a bola é o Wilson. O que eu acho, nossa, nada a ver. Primeiro porque essa bola é muito utilizada na NCAA, que ele já passou por lá. Acabamos de ter Olimpíadas, onde ele jogou bem, era uma bola chinesa totalmente escrota que ninguém nunca viu na vida, e ele não reclamou de bola. E, pô, a gente tá cansado de ver gente aí metendo bola a roda. Stephen Curry tá melhor do que nunca, né? Então, vocês acreditam nessa história da bola ou é lorotinha de quem tá mal e precisa arranjar desculpa? Desculpa, né? Desculpa, acho que é desculpa. Como falou, né? Era pro Curry, então, tá tijolando, porque não tem justificativa a bola. Eu até li em alguns sites da gringa da questão do desenvolvimento dele físico, né? Que isso talvez estaria também atrapalhando. Isso surgiu em muitos meios ali dos Estados Unidos, né? Válida, porque senão Giannis Antetokounmpo era para estar aposentado, né? Sim. O LeBron também, que tem um físico absurdo, né? O Embiid, então acho que isso também, e eu vejo que a gringa tá batendo bastante no desenvolvimento físico do Tatum. Né? Eu acho que a questão que eles batem aí não é a questão do cara ser grande. Então, por exemplo, o LeBron sempre foi grande. A questão é que eles falam de adaptação, de um corpo franzino por um corpo grande. Muito disso eu tenho certeza pela aquela foto que rodou na pré-temporada dele saradão lá malhando, que ele tava trincado realmente. Mas, cara, o cara quando ele acaba de fazer levantamento de peso, o corpo incha, o corpo fica inchado. Passou 5 minutos, o corpo já não tá mais daquela mesma forma. Então, pra mim, aquela foto lá é por ilusão. Se você vê o Tatum em quadra, ele não tá um monstro, não é muita coisa diferente do que era na temporada passada. Então, eu também não consigo acreditar nisso com relação de adaptação ao corpo. O corpo dele não mudou muita coisa, não. Se ele adicionou ali 2 quilos, foi muito. Não é para ter uma diferença, atrapalhar o jogo dele. Vocês concordam? Eu acho que uma coisa que eu também faço, uma crítica do coletivo do Celtics, é o psicológico também. Eu vejo que o Celtics ele não trabalha o psicológico para a pressão, por exemplo, dos 2 últimos quartos, né? A gente vê
que o Celtics ele vem apavorando nos últimos quartos, né? A pressão fica muito forte. E isso bate muito no Tatum. É evidente que quando ele vê que o time não tá jogando no coletivo, que ele não tá conseguindo acertar, o Tatum, ele atira mais do que qualquer outro na NBA na posição dele. O cara, quando é para bater e que baixa ali a giraia nele, ele joga. Só que vamos de novo na discussão do que está acontecendo dentro do Celtics, né? Essas picuinhas, esse atrito dele com o Doca. Então, acho sim que o psicológico do Tatum não está inteiramente no jogo ainda. O que me preocupa também, porque começamos uma temporada, já estamos aí quase mais de 20 jogos aí, e o cara não pegou no tranco, né? Então, será que a gente vai ter essa estabilidade do Tatum até o playoffs? Então, a gente vai entrar e vai vazar no primeiro jogo, porque a gente não pode estar no playoffs com o peso que a gente está tendo aí de Chicago Bulls, de Miami Heat, de Nets, né? Pô, não dá pra gente ter essa estabilidade como justificativa também. Então, cara, o cara precisa pegar no tranco, sabe? Eu tive uma avaliação, eu quero até a opinião da Camila com relação a isso. Assim, eu sempre... muitas pessoas sempre deram risada até de eu falar isso, mas eu sempre falava que o Tatum devia metade do salário dele pro Daniel Theis. Porque o Daniel Theis, ele terminou a temporada ali em segundo colocado como screen assist. Para quem não entende, screen é quando você vai lá, faz uma parede no cara que tá marcando o Tatum, e o Tatum consegue contornar para ir em direção à cesta com uma marcação mais frouxa ou sem marcação. Basicamente, o cara deu uma assistência. Inclusive, eu sempre questiono, que eu acho que essa é uma estatística fundamental no basquete de hoje. O basquete roda muito em cima de screen assist, e se vai olhar no box score, não tem essa estatística ali. Jogadores como o Theis, como o Gobert, seriam muito mais valorizados se essa estatística tivesse ali na folha de box score. Mas dito isso, eu sempre vi o Tatum conseguindo muito pontuação fácil na base dos screens que o Theis fazia. E depois que o Theis saiu, ele ficou órfão disso. E inicialmente, ele continuou pontuando bem, porque estava quente. Mas agora eu tenho, talvez por algumas mudanças no esquema tático, por o Celtics estar jogando com 2 homens grandes, então tá sempre Robert Williams e Horford dentro do garrafão, não tem muito espaço pro Tatum infiltrar. Porque se ele tenta infiltrar, sempre tem marcador esperando lá por ele. E nenhum desses dois está fazendo screen para ele. O Robert Williams, porque, cara, eu já nem cobro mais, eu desisti. Porque o Robert Williams, ele chega, ele finge que vai fazer o screen e já corre para ir em direção à cesta, porque na verdade o que ele quer é ganhar uma ponte aérea. Ele não quer fazer o screen de verdade, ele só finge. E o Horford, eu achava que faria isso, porque é um cara inteligente, não tá fazendo. Não sei se é por pedido do Doca para ele não fazer, para ele manter determinada posição, ou se é questão de idade, ele não tem mais condição de fazer, ou simplesmente se ele tá poupando fisicamente pensando em playoff. Mas o Tatum não tá recebendo screen nessa temporada. Você acha que isso é um dos maiores problemas do que tá acontecendo, ou você acha que é psicológico, Cami? Eu acho que é um ponto, só que aí é um ponto que não tem nada a ver com o Tatum e sim com o Doca, que ele tinha que verificar isso. Então, se o Theis não existe mais, então vamos treinar o Williams para fazer, né? Que seria o titular ali, na minha opinião. Então, sabe, é a visão do técnico. Isso é uma questão de treinamento e de armar o time para o Tatum jogar bem. Então, vamos mudar o nosso tipo de jogar para o Tatum se adaptar no melhor dele. Mas tem muito do psicológico, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser aquela camisa do Lakers que ele vestiu, né? A gente não sabe as nhacas que ficam, tô brincando. Mas tudo pode... Assim, a gente nunca sabe o que passa dentro da cabeça dele, mas que ele demora. Só que é isso, a gente já viu que ele demora para pegar no tranco, então pode ser que a gente lá, que 2 meses a gente esteja fazendo aqui uma live falando, meu Deus, por favor, MVP para Tatum. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim, isso que você falou da camiseta do Lakers, você falou brincando,
Mas eu acho que pode ter um fundo nessa parte psicológica que você falou. Porque a torcida cobrou muito. Exatamente. E não é coisa do Brasil só. Sim, lá a gente fora. viu muito. É lá também. Só que... Principalmente lá. Eu tenho... Quem não sabe, eu tenho um perfil de camisa e eu sou obrigada, entre aspas, a vestir camisa de outros times, porque é uma coisa... De futebol, né? E é ridículo. Ontem eu torço pro Corinthians também, por Operário de Ponta Grossa, e ontem eu coloquei uma do São Paulo. Cara, pôr a camisa do São Paulo, eu fiquei assim... vai pinicando, assim. Só que ele, claro, todos os jogadores quase da NBA vestiram camisa de outros times, né? O Chris Paul vestiu do Celtics, enfim. Só que como existe essa rivalidade, quem sabe faltou uma empatia da NBA em não colocar o melhor e o principal jogador do Celtics vestindo uma camisa do maior rival. A questão aí é o histórico, né? Todo mundo sabe que ele é torcedor do Lakers, a vida dele é babar o Kobe Bryant. Ele torceu pro Lakers a vida inteira, ele sempre foi fã do Kobe, nunca deixou isso escondido. Ele não ia nunca negar, né, fazer uma coisa dessa, tipo, eu não vou pôr. Eu tenho uma camisa que eu não vou pôr nunca no Vale Camisa, que é uma camisa do Palmeiras, a não ser que a Puma venha e me pague, aí tudo bem, mas se isso não acontecer... Todo mundo tem um valor, né? Eu nunca vou pôr. Vou mentir aqui, eu não sou hipócrita, mas enfim, e faltou, acho que, da NBA ter essa sensibilidade, eu acho que ele pesou na cabeça dele, essa cobrança, porque o torcedor é muito passional, o jogador não é passional, o jogador, ele tá ali, ele cumpre o papel dele, e é isso, todo mundo tem um preço. Sim. Se a hora que acabar o contrato do Tatum e o Lakers tiver cacife para tirar ele do Celtics, ele vai pro Lakers. Sim. Ele não é uma pessoa... E eu sempre cobrei muito isso dele, que ele não é uma pessoa identificada com o Celtics. Ele não vai no jogo do... Até foi, né? No jogo do Patriots. Ele não vai no jogo do... Sabe? Porque a gente vê que Boston é uma cidade que tem 3, 4 times grandes e que o jogador, ele de um sempre vai no jogo do outro. A gente vê o Elderman indo. Enfim, ele podia ser esse cara que realmente vestia a camisa de Boston. Eu vou hoje no jogo do Red Sox, eu vou no jogo do Patriots, manda mensagem, o Patriots está indo para o Super Bowl, ou enfim, para a final da conferência, manda uma mensagem. Não, ele não é esse cara. É algo que o Pierce sempre fez, e o Pierce também era um torcedor do Lakers. Sim. Essa é a diferença. E quem eu vejo que tá tomando isso, e eu acho que é uma promessa que a gente pode ter, que pode se desenvolver muito, é o Pritchard. O Pritchard é esse cara. Ele já tá identificado, ele já jogou a bola lá no Red Sox, ele tem acompanhado. Então, é essa postura que a gente, como torcedor do Celtics no Brasil, exige, mas imagine lá, né, em Boston, que se vive, se respira isso. Então, realmente, essa questão de pôr a camisa do Lakers pode ter pesado um pouco, com certeza, assim, destabilizou ele. E também, às vezes, foi bom para ele ver onde ele tá. Eu não sei se isso teve interferência dentro de quadra, mas que pesou no psicológico dele, isso eu tenho absoluta certeza, porque eu acompanho as redes sociais do Tatum. Ele tinha muita foto ali com camiseta do Lakers, dele criança. No último clássico que teve, não nessa temporada, no outro, alguém tirou uma foto dele em cima do logo do Lakers e ele postou na rede social dele. E ele sempre fez isso e a torcida reclamava ali e ele nunca deu atenção a isso. Dessa vez eu acompanhei os comentários quando ele postou ali. Eu vou te dizer, tinha coisas pesadas ali, de ameaça de morte e tudo mais. O pessoal ficou indignado mesmo, pelo histórico todo, de juntando. E aí, se você for agora no Instagram do Tatum, não tem mais aquela foto dele na quadra do Lakers, ele tirou foto dele criança com o Lakers, ele deu entrevista dizendo que não, o Lakers é passado, que ele torcia sim, mas que ficou para trás, que é algo que ele nunca tinha feito. Então dá para ver que ele sentiu uma pressão absurda, a torcida pressionou ele ali, e ele sentiu, dessa vez, ele pesou na dele. E, cara, eu acho meio ridículo o torcedor que vai lá e fica ameaçando o cara, tudo assim, mas eu também acho que se trata das duas maiores rivalidades da NBA. E ele tinha que ter um pouco mais de
de respeito com o Celtics, que ele não estava tendo nas redes sociais, na minha opinião. Sim. Então, eu acho que foi bom. É isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um amadurecimento. Quem sabe ontem foi uma virada de chave para ele, como líder, como alguém que está se tornando quem a gente quer. O Paul Pierce que a gente viu. Sim. A gente quer, eu sempre comparei os dois, porque é o mesmo histórico, né? Aquela coisa que a gente viu os dois foram draftados, são promessas. Então, eu sempre comparo os dois. E eu acho que, cara, tá na hora dele se ligar. O peso dessa camisa, o peso dele para a franquia, a expectativa que o torcedor tem. Então, vamos ver se tá vindo o Tatum. Eu acho que o Tatum tá ainda muito abraçado naquela ideia do eu estou aqui para jogar basquete. E ele talvez não esteja, como a Camila disse aí, tão envolvido com Boston, né? Meu ex-namorado morou em Boston 1 ano e meio, e ele estava contando, assim, as experiências dele em relação ao basquete, de como que Boston né? E é só a gente pegar a história de Boston mesmo, né? Quando o time foi criado, dos preconceitos que sofreu, da pressão da torcida, né? Então, para mim, é uma das torcidas muito fortes, enraizadas algumas coisas, né? Então, vem essa cobrança muito forte do envolvimento do Tatum, essa aposta do Tatum, né? Porque, como a gente falou, o menino, quando ele quer jogar, ele joga e ele chama a torcida para ele. Ele assume a responsabilidade. Ele não é o líder de levantar a torcida. Por exemplo, o Kemba. O Kemba, eu achava ele um cara que chamava a torcida, né? Ele estava ali fazendo as cagadas dele, mas ele estava ali incentivando o time, né? Tu viu na final ali do playoffs que o Kemba tava, a galera saindo mal, ele incentivando os jogadores. Tem um vídeo muito legal dele que o Jaylen Brown sai muito mal, de cabeça baixa, que ele vai, abraça o cara. Então, eu acho que falta essa chamada do Tatum para a torcida, para dar mais segurança ainda para a torcida. E eu acho que ele deveria ter feito isso depois da camisa do Lakers, depois que vazou isso tudo. Falar, não, raça, eu tô aqui, é isso, e é sobre eu estar no Celtics. Né? O que aconteceu, já foi. E sim, acho que também a questão da camisa pesou bastante no psicológico dele, né? Acho que é difícil, eu tava vendo uma declaração do Giannis na final ali, que ele falou da questão da galera ficar contando, né, quando ele vai fazer o arremesso livre, de quanto isso mexe no psicológico do cara. Então, com certeza, a gente não escuta, mas deve ter jogador lá, torcedor lá, que deve vaiar ele, que deve gritar Lakers, jogador do Lakers. No dia seguinte teve isso, teve vaia. Entendeu? E isso mexe com o psicológico. O cara já tá vendo que ele não tá num dia bom, não tá conseguindo jogar bem. Aí a torcida fica em cima. Mas, ao mesmo tempo, isso é entretenimento, isso é esporte, isso sempre vai ter, né? Isso é o que a NBA quer, né? Porque, assim, por exemplo, a NBA, cara, eu não posso afirmar, mas não foi de caso pensado isso daí pra dar Ibope. O próprio Chris Paul, claro. Eu não ouvia muitos falar, porque a torcida do Suns não tá nem aí. Mas o Chris Paul, ele é um torcedor do Celtics desde a infância. Aí os caras colocaram o Chris Paul pra botar a camiseta do Celtics também. Também, pra mim, foi meio pra provocar isso aí. É que o torcedor do Suns não tá nem aí, mas se ele tivesse, o Chris Paul tivesse num Sixers, num New York Knicks, num Lakers, puta, ia cair o mundo sobre a cabeça dele também. Que iam revirar as fotos dele com a camiseta do Celtics quando ele era criança, adolescente, declarações dele falando que é torcedor do Celtics e, nossa, ele ia se danar também. Eu acho que faltou um pouquinho de posicionamento do Tatum também, tá? Eu acho que ele se aquietou muito e aquela coisa, quem cala consente, né? Então, acho que não quero dizer que ele torce pro Lakers, ele aprovou o que aconteceu, não. Mas acho que ele poderia ter se posicionado um pouco, talvez, principalmente no jogo do Lakers aí, ter se posicionado de alguma coisa, ter chamado a torcida mais. Mas e ele estava fazendo uma atuação bem, super legal. Não, exatamente, ele estava fazendo uma atuação muito boa no jogo contra o Lakers. Eu acho que também, claro, foi nesse sentido, mas também, né, vou me dedicar agora até o fim da vida nesse jogo. O que ele tem que fazer? Tem que ganhar do Lakers. Arregaçar e deixar a camisa, sabe? Precisa, o torcedor é burro, a gente quer isso. A gente deseja essa a gente quer amor pela camisa. Quer amor, a gente quer que ele faça assim. É isso, que pise deita, no
símbolo do Lakers quarta-feira, sabe? Não faço Eu nem porque... peço isso, Camila. Eu não acho que ele tem que virar um torcedor celta. Eu só não quero que ele fique postando foto do Lakers na rede social dele. Acho desrespeito. Não, ele tem que dar uma de torcedor celta, sim. Ele tá vestindo a camisa do time. Ele tá vestindo a camisa do time. Cara, o Paul Pierce fazia muito isso. O Paul Pierce sabia lidar com a torcida. Não, mas o Paul Pierce, ele virou um torcedor do Celtics. Sim, mas eu quero isso. Não preciso que o Tatum vire um torcedor Celtics. Eu só não quero que eu quero. É que a NBA, ela não é só o jogar basquete, tem um entretenimento, né? E isso chama a torcida. Eu vejo os jogos do Celtics e, cara, os meninos estão ali para jogar basquete. Ok, é sobre isso. Mas, às vezes, eu acho que falta um pouquinho de entretenimento do Celtics. Eu acho que ele fica muito naquele time tradicional, sabe? E aí, o que chama a torcida é as brigas que os caras arrumam. Daí, pô, isso não... Daí gera toda essa discussão de técnico, do que está acontecendo no elenco, de formas negativas. E não daquela coisa de chamar a torcida, de fazer ponto e coisas, por exemplo, que o Stephen Curry dá aula. O cara joga basquete, chama a torcida, faz um espetáculo, debocha e pô, é sobre isso, sabe? Thomas fazia isso. O Minas fazia isso maravilhoso. Isso. Exatamente. O Isaiah fazia demais, sabe? Fazia, né? Reloginho. O quarto, o reloginho, é isso. O Tatum, ele tem, porque lembra que ele fez aquela dancinha no ombro? Ele tem, só que eu acho que ele tem medo, assim. Eu acho não que ele é sei, introspectivo, acho que é dele. A gente quer uma personalidade que ele não tem. Sim. Não tem. Ele vai ter que criar, não adianta. Nem que ele crie o personagem, mas ele vai E aí o que criar. o Marcus Smart está fazendo? Ele está criando uma figura de durão, uma figura do cara que fala mesmo, só que aí ele também está se prejudicando, porque como o Daniel falou, eu não aposto aí muito tempo do Smart no Celtics, embora eu goste do Smart, então a gente poderia fazer aqui, Marcus Smart deveria sair do Celtics? Não quero, assim, eu gosto do Smart, acho que a figura dele é importante no Celtics, mas ele tem muito mais identidade do que o Tatum, por exemplo. Sim. Então, mas Ana, você falou lá na outra pauta lá, no meio eu captei um negócio que eu queria até te questionar agora. Você falou que você acredita para o futuro mais que o Tatum fique do que o Jaylen Brown. Tá? Só que o Tatum tem essa história aí, ele é um torcedor do Lakers. Você acha que passou 8 anos de contrato, você acha que não há o risco dele... Tchau, gente, eu sou torcedor do Lakers, eu vou para outro lugar? Eu acho que se o Tatum alcançar a maturidade que a gente espera dele, eu não me sinto de mãos atadas, acho que ele vai. Eu acho que se ele conseguir se encaixar realmente, se ele ter a maturidade, eu acho que se o coletivo do Celtics estiver encaixado, cara, eu acho muito difícil ele sair, tá? Eu acho muito difícil mesmo, assim. Ele já deu algumas declarações fortes, falando que a vontade dele se aposentar no Celtics, que ele veste a camisa do Celtics, mas eu não acho que ele trocaria se ele tivesse um cenário de maturidade aí pro Lakers. Claro que tudo envolve dinheiro, né? Mas o meu menino Jaylen Brown, se ele for pro Lakers, não, brincadeira. Eu acho sim que o Jaylen Brown tem muito mais facilidade de sair do Celtics e talvez jogar no Lakers, por exemplo, do que o Tatum. Você concorda? Eu não vejo nenhum dos dois. Eu acho que eles vão ser, se eles saírem, eles vão ser tipo quando o Garnett e o Pierce foram por uma troca, por pique, sabe? Eu não vejo assim eles saindo por negociação. Se o Celtics se tornar um time vencedor, né? Se eles conquistarem. Exatamente. Porque se a gente for pensar hoje no Curry, no Klay Thompson, você não consegue ver o Curry em outro time. Sim. E é isso que eu quero que o Tatum seja, para mim. Então, eu acho esse jogador. Eu acho que muito desse futuro vai depender também da relação da torcida com o Tatum. Se você pegasse 2 anos atrás, perguntasse pro torcedor ali no WhatsApp, qual é o seu jogador preferido? 90% falava Tatum, 5% Smart, 5% Jaylen Brown. Hoje, se você for lá, acho que nem metade fala Tatum. É incrível. O pessoal começou a pegar um pouco de birra com ele, não só por causa do Lakers, mas por causa da falta de defesa, pela inconsistência. Então, hoje, a aceitação dele na torcida como ídolo, não como jogador todo mundo quer, mas aquele cara que você fala, quem é o seu principal ídolo? Ele acho que não é mais o principal. Hoje eu vejo muito mais gente gostando do Jaylen Brown do que do Tatum. Sim.
É que eu acho que a camisa foi a cereja, né? A camisa foi a cerejinha que faltava ali se essa desse começo de temporada. A torcida continuar, o futuro dele daqui a alguns anos. Esse ano eu acho que vai ser muito um divisor de águas para ele como atleta do Celtics. Porque começou muito cagado, não só em pontuação, enfim, mas também por causa de toda essa treta com a camisa, com a torcida. Então, assim, ou esse ano ele muda a postura dele e resgata o amor celta, ou realmente só vai... Porque, assim, é uma coisa que a torcida do Celtics não é que tem, mas gosta é de envolvimento também em questões que o Jaylen Brown se envolve, que é a nossa próxima pauta, né? O Canter. Então, e ele sempre é muito ali, ele tem uma postura meio Jordan de ser, de não se envolver, de não ir pra rua, sabe? Ele tá na dele, ele tá ganhando dinheiro dele, então tá tudo bem. E quem sabe a gente, como torcedora, eu prefiro um jogador como o Jaylen Brown, que se envolve, que vai atrás, que mexe, ele não é esse cara. Então, por isso que eu tô falando, ou ele cria uma personalidade, porque o Paul Pierce pode não ter se envolvido em questões, só que o Paul Pierce, ele era entretenimento puro. Era trash talk toda hora. Cara, né, vocês, não sei se assistiram, pegaram essa época dele e do Kobe. Cara, era genial, por isso que eu me tornei celta, por causa dele e do Garnett. Que o Garnett é aquela fúria, aquela coisa indomável, e o Paul Pierce era na zoeira, cara, cavava falta, era um jogador que você gostava de assistir. E o Tatum, você gosta de assistir porque ele é bom, você vê todas as jogadas dele são legais, só que ele não tem esse entretenimento que a gente quer. Mas exatamente, é isso que eu falei, o Celtics em si, ele não está em entretenimento. O Celtics, a gente está assistindo... Eu, particularmente, assisto aquela coisa. Tá, e aí, o que vai acontecer hoje? A gente vai ganhar ou vai levar um pau no último quarto? Esse é o meu entretenimento do Celtics hoje. O que me preocupa também, né? A baixa de views, de público, né? Isso, querendo ou não, baixa, né? As transmissões também, né? Não tá tendo entretenimento, tá tendo só o jogo em si. Então... O que eu acho aí hoje o cenário atual da NBA aí é o Warriors, por exemplo. E o Bulls, né? O Bulls tá voando. O Nets é bom de ver jogar porque é Kevin Durant, Harden, né? Tipo, são caras ótimos. Mas o Bulls agora, eu pelo menos assisti os jogos do Bulls, eu tô amando ver o Bulls jogar. Tem o Caruso. O Caruso é um personagem maravilhoso pro basquete. É improvável, você olha ele assim, cara, você não dá nada, mas o cara vai jogar bem, o DeRozan voltando, então você vê o Bulls é uma coisa que é legal de assistir, o Celtics ainda não tá legal de assistir, por causa dessas inconstâncias. Muitas vezes falta esforço, e a torcida percebe isso aí. Hoje você vê a relação do Tatum com a torcida. Há 2 anos atrás, se o Tatum fizesse 5 partidas ruins, todo mundo passava pano. Mas deixa o menino, não sei o que, ele resolve de vez em quando. Hoje, a relação da torcida com o Tatum é a mesma do Smart. É a mesma do Smart. Jogou bem, todo mundo, nossa, o Smart é foda, o Tatum é foda, e não sei o que, não pode sair nunca. Jogou mal, nossa, tira esse torcedor do Lakers aqui, tira esse cara que não sabe arremessar. A relação dos dois é essa. Com o Jaylen Brown já não. O Jaylen Brown, se jogar uma partida mal, todo mundo, beleza, hoje não era o dia dele. Com o Tatum e com o Smart, não. Se eles jogarem mal, todo mundo cai de pau. Se jogar bem, todo mundo glorifica. É sempre aquela montanha-russa, a relação dos dois com a torcida. E não era. Mas é muito da inconsciência do time como um todo, né? Sim. Não é porque também o Jaylen Brown, ele não tá vindo com essa inconsistência igual do Tatum repetitiva, né? O Tatum, ele tá vindo aí 3 jogos, daí eles jogam bom. Aí 3 jogos, eles jogam bom. Né? E o Jaylen Brown, ele não tem essa estabilidade, né? Ele joga ali o jogo ruim dele não é um jogo de 8 pontos. Sim. Né? Aí é uma coisa que tem que colocar. Se o Jaylen Brown não tá numa boa noite, ele não fica arremessando que nem um retardado, que nem o Tatum fica, né? Exato, ele não ataca. O que ele faz? Ele faz movimento, ele passa a bola, ele dá espaço para o jogo. O problema do Tatum tá sendo que ele tá jogando, arremessando, e ele não tá vendo que ele não tá acertando. Sim. E aí ele se frustra e ele quer atacar mais, e ele esquece o quê? Que é o que o Smart criticou, que eu não tiro 100% a razão dele. Passe de bola, o cara não tá passando a bola. Mas ele passou e o Marcus Smart errou. Ok, mas se ele tá vendo que ele não está conseguindo atacar, ele tem que fazer uma movimentação. Sim, mas esse é um problema cultural, né?
A gente aqui no Brasil, a gente repara isso. O cara tá mal, a gente quer que ele passe a bola. Nos Estados Unidos tem aquela cultura de que você é o franchiser player, você não pode se entregar, você não pode parar. Acontece muito isso com o LeBron James. O LeBron James é um cara que tem um QI excelente. Então, se ele vê que ele tá muito marcado, que tá difícil, ele envolve o time dele. Só que daí ele recebe crítica, porque todo mundo fala, ele não assume a responsabilidade. Não, ele só tá sendo inteligente. Entendeu? O Tatum, ele meio que se entrega a essa cultura que tem lá. Você tem que ficar arremessando e boa, se não cair, uma hora vai cair. Então continua arremessando aí. É uma cultura danosa que existe na NBA. Talvez os torcedores de lá provem. E aqui a gente quebrou a televisão. Exato. Essa é uma pura questão cultural. Talvez eu não acompanho muito o que a torcida fala em relação a isso, dele ficar arremessando quando tá errando lá nos Estados Unidos. Mas talvez eu acredito que eles nem reclamem. Talvez eu acho que eles falam, isso aí mesmo, tem que continuar. Tem que tentar. Sim. Eu acho péssimo. Mas é isso aí. Vamos mudar de assunto? Vamos falar deste rapaz aqui. Precisamos falar sobre o ativismo de Enes Kanter, que agora não mais é Enes Kanter, agora é Enes Friedel Kanter. Para quem não está sabendo, para quem não tem acompanhado as notícias, o Kanter está pleiteando uma cidadania nos Estados Unidos, porque... ele conseguiu, né? Já? Sim, ele é cidadão americano. Por isso que ele é Freedom. Exato. Ele realmente... porque o Kanter estava sem cidadania, porque ele perdeu o passaporte turco dele, porque ele tem grandes desavenças políticas como presidente da Turquia, que chama ele de terrorista. Então ele já está há algum tempo, acho que 2 temporadas já, sem nação. Agora ele virou um cidadão americano. E quando ele foi fazer isso, ele já aproveitou e mudou o nome dele. O que a gente pode falar do Kanter nessa temporada também, talvez alguns torcedores não saibam. O Kanter sempre foi um cara muito envolvido, ele sempre foi um ativista. Ele sempre foi envolvido principalmente com a situação da Turquia, que tem, segundo ele, uma ditadura lá. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é minha especialidade, mas a Ana, ela é historiadora, depois ela vai dar uma pitada disso aí pra gente. Mas segundo o Kanter, a Turquia é uma ditadura, então ele sempre teve envolvimentos políticos com aquilo lá. E daí o que aconteceu? Recentemente, desde o ano passado, ele começou a falar mal da China também. Situação de trabalho escravo na China e tudo mais. E isso fez com que o mercado da China se fechasse para o Portland Trail Blazers no ano passado. O Portland foi boicotado, não tinha transmissão lá. E acho que até por isso o Portland não quis mais ter o Kanter. O Kanter veio para o Celtics, já chegou falando mal da China também. O boicote se estendeu para o Celtics, então o Celtics, não só para a China, mas todos os países ali coligados do regime chinês, não transmitem partidas do Celtics, não vendem camiseta do Celtics, material. O Celtics praticamente não existe mais na Ásia. Só que a diretoria do Celtics tem toda essa história de lutar por liberdades, por movimentos negros. A gente tem essa história, né, de estar sempre ao lado desses movimentos. Então, já foi dado carta branca para o Kanter desde o início. Falou que, independente de boicote, ele poderia se manifestar. O Celtics não poda jogador que quer se manifestar politicamente, religiosamente e tudo mais. E daí o Kanter teve uma carta aberta que ele nunca teve antes. Então, a partir dali, o que ele começou a fazer? Ele começou a se pronunciar politicamente em todos os jogos. E ele faz isso através de como? Ele contratou um artista, esse artista pinta o tênis dele com alguns dizeres, algumas imagens. Então, todos os jogos, o Kanter está se pronunciando com relação a isso. Como a gente já disse, isso causa problemas financeiros para o Celtics, que perdeu um mercado gigantesco na China. E a gente não sabe como isso é visto pelos jogadores, que também podem ser influenciados negativamente. O Tatum, por exemplo, tem porcentagem na venda de tênis e de camisa. Não vendendo na China, ele perde dinheiro. Então, basicamente, um companheiro de equipe dele está fazendo ele perder dinheiro. A gente não sabe como que é a reação dos jogadores lá dentro com relação a isso. Ana, você que é historiadora, que está mais por dentro da história, dá um pitaco disso daí pra gente. Então quando a gente tem o Erdogan entrando no governo da Turquia em 2014, né, e relativamente após essa tentativa de golpe em 2016, ele então se reelege
em 2018. E aí, em 2018, o Kanter ele faz um cenário muito forte na Turquia, né, de manifestação contra o governo, de acusações contra o governo, e o que começou a tomar força dessa reprovação do governo da Turquia para o Kanter foi quando o pai do Kanter ele foi a público, ele fez uma carta aberta dando apoio ao governo do Erdogan, né, até o atual presidente, e sendo contra o Kanter. Então, o Kanter, ele usou termos muito fortes, ele acusou o governo de ser o novo Hitler, então, aí começa-se, então, ter essa pressão em cima dele, e por ser ele apoiar um partido que tentou um golpe e teve uma força muito grande, ele entrou aí no barco dos terroristas, né? Então, ele foi acusado de ser um terrorista, e aí ele começou, então, a usar a NBA aí para ser contra o governo da Turquia. Nessa tentativa de golpe aí, que ocorreu com o apoio dele, morreram 240 pessoas, né? 240, isso, exatamente. E o governo colocou ele como um dos culpados disso. Como um dos culpados, até porque ele tinha força, né? A imagem dele, querido ou não, às vezes a gente fala, quem é o Kanter, né? Mas ele sim tem uma força muito grande na Turquia. Se a gente pegar aí sites da própria Turquia em si, tem muita menção dele. Quando a gente marcou de fazer esse podcast, eu dei uma pesquisada ali, e tem gente que apoia, tem gente que né, acusa ele de assassino e tudo mais, né? Palavras bem fortes. Então, ele vai para a NBA, então, e ele começa a usar isso como uma forma dele expor, né, a visão dele. E eu fiquei pensando no sentido de por que as pessoas estão se incomodando. Talvez seja porque o que ele está falando faz sentido e faz com que as pessoas pensem realmente o que está acontecendo, por exemplo, na Turquia e na China. Será que o barulho do Kanter realmente incomoda? Ou as pessoas estão incomodadas porque acham que ele é patético e está fazendo o que não deve fazer e está prejudicando o time? Porque o que a gente vê do Kanter, talvez muita gente não tinha conhecimento antes, por exemplo. Né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Né? E, claro, ele usa o que ele tem de melhor, que é o quê? A imagem dele. Então, ele pegou esse artista para fazer o tênis, só que ele vem com umas acusações, né, contra figuras muito fortes da NBA. Ele veio com um ataque contra o LeBron James. Exato. Né? Esse é o ponto. Eu acho que até o jogo contra o Lakers era unânime o apoio dos torcedores, da imprensa ao Kanter. A partir do momento que ele fez as declarações contra o LeBron James, foi que algumas coisas mudaram. Que, para quem não sabe, no jogo do Celtics e Lakers, ele acusou me fugiu. O LeBron. Ele acusou o LeBron de ser conivente com o regime chinês, com um regime de escravatura, né? De escravidão. Escravocrata. Exato, a historiadora sabe. De ser conivente com isso. E, é meio pesado. Ele falou que um jogador da NBA colabora com aquilo. Porque o que ele quis dizer? Que se o LeBron não se posiciona contra, então ele é a favor. Basicamente foi isso. Então, para o LeBron não ser, como ele tem um nome grande, ele é um cara financiado pela Nike, tem um contrato vitalício com a Nike, e a Nike supostamente se faz valer de trabalho escravo na China, assim como a Adidas, como a Puma, qualquer empresa grande de tênis, todas elas têm fábricas na China, todas elas têm esse questionamento aí se elas colaboram com esse trabalho escravo ou não. E segundo o Kanter, a Nike é uma dessas, e para ele, o LeBron tinha que agir contra a Nike. E aí que criou todo o impasse, aí que o debate veio e as pessoas começaram a ir contra o Kanter. O que você acha disso? O Kanter foi extremamente inteligente, né? Ele usou o cenário mais incrível para fazer a manifestação dele, que foi contra o jogo do Lakers. Acho que isso também pesou um pouco no psicológico do LeBron, que não estava tão entregue ao jogo. Querendo ou não, isso, né? O cara vê uma manifestação dessa, ele já fica preocupado com o pós-jogo, né? O que eu vou ter que responder? Mas eu não discordo 100% do posicionamento dele, né? Mas isso vai para uma questão, talvez, política. Mas eu acho que as pessoas também esperavam o posicionamento do LeBron.
Só que eu acho que é uma questão contratual, né? Também a gente tem que entender isso. O cara não vai chegar ali e falar assim, eu vou cancelar então, eu não vou mais comprar tênis. Não existe isso, né? Existe todo um contrato, há investimento de dinheiro, tanto na NBA, quanto no Lakers, quanto no LeBron, né? Então, o LeBron, talvez, acho que faltou o posicionamento dele, uma forma de se explicar, mas também ele também usou a favor dele. O que ele falou no final do jogo? Eu não vou dar margem pro cara, ele tá Sim. querendo desaparecer e Porque tem ponto. aquilo também. A gente acha, todo mundo aqui acha que tem o trabalho escravo lá. Mas tem Sim. provas disso? Como que o LeBron vai se pronunciar de algo que não tem provas, ou que talvez ele nem tenha conhecimento? Porque o LeBron, cara, o Canter, ele não é muito envolvido em publicidade, né? Ele não tem empresa e tudo mais. Então acabou o jogo pro Canter, para ele se dedicar ao ativismo dele é tranquilo. O LeBron acabou o jogo, provavelmente ele já tem que tomar banho, fazer uma sessão de foto, ver alguma coisa da empresa dele, preencher um monte de coisa. O cara não tem vida social. É muito raro ele ter vida social. Então, acho plenamente aceitável que ele seja totalmente ignorante com relação a todos esses assuntos que o Canter debate. Então, como que o cara vai dar uma opinião num assunto que ele é totalmente ignorante? Eu acho que quando você é ignorante no assunto, a melhor coisa que você faz é ficar quieto mesmo, né? Eu acho que num primeiro momento sim, mas eu sou muito fã do ativismo geral de atletas, porque eles trazem à tona coisas que, como a Ana falou, eu sou uma pessoa que eu não sabia, tipo, da situação do Tibete, ele falou, da questão de trabalho escravo na China, Indonésia, tudo bem, isso eu sempre soube, tanto que eu particularmente nunca comprava nada da Nike tênis, e era uma coisa minha, mas eu comprava da Adidas e eu sei que existe igual, e enfim. Mas eu tinha um ranço, ainda tenho. Esse ano foi o primeiro ano que eu comprei um tênis da Nike. Toda a minha vida eu sempre fui Adidas para sempre. Errou! E eu comprei pela primeira vez. Foi um Canter vai Tim te Smith. criticar. Mas eu sou muito a favor de todo ativismo. Eu acho que eles têm que usar a voz. E se o LeBron não sabe, agora ele sabe que onde a fumaça fogo. Então, se o LeBron realmente é quem é esse cara que ele pinta ser, que é o cara que constrói escolas, que não sei o quê. Só que a gente sabe que dinheiro é dinheiro, money é money business. Mas será que não estava na hora realmente de alguém trazer essa pauta e incomodar a Nike nesse sentido? Sim. E eles foram o Isso que eu LeBron fico... exatamente por isso, né? Porque o Por LeBron isso, hoje ele é a porque cara da NBA. hoje, Exato. e hoje ele é o principal jogador, ele tem os tênis dele que vendem como água. Eu acho que ele deve vender mais do que o do Kyrie, mas eu lembro que o do Kyrie também tinha uma forte venda, né, da Nike, assim, que são os mais bonitos, na minha opinião, mas também que agora eu quero que pegue fogo tudo. Então, eu sou a favor do ativismo, eu acho que tem que chamar atenção, eu acho que o Canter tá certo, tem que cutucar a Nike, porque senão isso não vai mudar, entendeu? É como o ativismo negro que teve. Cara, se não cutucar, se não falar todo jogo, se não tiver protesto, eu lembro que, né, o Bucks não entrou na bolha depois que teve mais um assassinato negro. Tem que ser assim. Sim. Senão não vai mudar. Então, se existe, a gente sabe que existe, só que a gente passa pano, até porque a gente é virado no capitalismo. A gente vê o tênis, a gente quer a camisa, a gente quer as coisas da Nike, porque o marketing é enorme, enfim. Mas não tá na hora de, às vezes, na nossa consciência mesmo, parar de passar pano e tentar. Só que nós aqui, consumidores, ainda mais do Brasil, nossa, é o último do último. Então, eu acho que realmente tá na hora do LeBron e das pessoas, não do LeBron, mas tipo da galera começar a pensar, cara, realmente existe trabalho escravo na China, na Indonésia. Todas as marcas se utilizam disso. Será que não tá na hora de a gente rever isso? Dos jogadores como, né, porta-vozes, ir atrás e questionar as marcas. Então, quem sabe a Inês, de uma maneira muito agressiva, chamou atenção, mas eu queria muito que esse debate fosse para frente. A gente tem o exemplo do Colin Kaepernick, né, que ele realmente começou lá em 2015, 13,
né, que ele se ajoelhou por causa da violência policial contra os negros, ele não cantava o hino, ele se ajoelhava. E ele começou tudo isso, e isso realmente rendeu a carreira dele. Ele não joga mais, não tem nenhum time que queira ele. Ele era um bom quarterback, não era ruim. Eu acompanhava ele, e ele hoje, né, se encaixaria em alguns times aí que sofrem e ninguém contrata, né? Porque a NFL é muito mais fechada com relação a ativismos, né? A NBA é bem mais aberta. Mas eu acho que tá faltando um jogador, um calling na NBA, às vezes, para tomar umas pautas, né? Esse é o Canter, esse jogo. O Canter tá sacrificando a carreira dele, de certa forma, também. Porque, assim, ele já, né, o Portland já não quis renovar, o Celtics tá aí, tá bancando, mas, né, vai então, ver mas até quando o Celtics contratou ele, não tava nesse nível de manifestação. ele tá hoje. Porque ele provocou não só o LeBron, ele provocou o dono do Nets, Sim. né? Que tem uma relação realmente estreita com a China. E, cara, a gente tem que entender que a China pode ser um baita consumo, mas a gente sabe o que acontece lá. Mas não tem liberdade, é uma ditadura. Então, assim, se a gente prega realmente o nome dele ser liberdade, ser freedom, diz muito sobre ele. Ele quer que todo mundo tenha essa liberdade que hoje ele tem, Sim. de poder se manifestar. Então, assim, claro que alguns vão achar esquisito, alguns não vão concordar, porque vai envolver business, vai envolver dinheiro, vai envolver o nome do Celtics envolvido nessa, né, tudo isso. Mas eu, como torcedora, eu tô aqui passando meu pano pro Canter, ele faz o que ele quiser, e eu acho que ele traz pautas que são boas, que a gente não sabe, eu não sabia de algumas coisas do Tibete, algumas coisas assim que eu realmente não tinha conhecimento, ele tá trazendo isso a nível mundial, né? Nós aqui no Brasil estamos sendo impactados por isso. E ele também, nesse jogo passado, tinha um grupo, né? Não sei se era de chineses, tibetanos, enfim, que foram antes do jogo apoiar ele, assistir o treino ali, né? O aquecimento. E ele tirou foto com todo mundo. Então dá para ver que a comunidade que ele está representando está apoiando ele, que isso é importante, porque às vezes o cara está só se utilizando da luta alheia, né? Mas dá para ver que ele realmente tem esse apoio e é uma luta legítima, então por mim tá tudo bem. Você falou eu do acho Collins. Que... Quer falar, Ana? Não, pode ir. Não, é que você falou do Collins, que o Collins não tem mais espaço na NFL e nunca mais vai ter. Já acabou a carreira dele. E o Canter, eu acho que... Eu acredito que essa pode ser a última temporada do Canter também da NBA. Porque assim, o Celtics falou que não, a gente apoia tudo mais, mas uma coisa é quando o cara tá em contrato com você. Se você demitir ele por uma opinião dessa, ia dar bastante problema. A partir do momento que acabar o contrato do Canter, vai haver um cálculo matemático ali, um controle de dano, tem acionistas ali, entendeu? Que visam o dinheiro. O Celtics, quer não, é uma empresa, tá perdendo muito dinheiro. Eu não duvidaria de não ter o contrato renovado e ali ninguém mais vai pegar o Canter. Não, e ele também hoje. Não é um super jogador. Ele não é o LeBron. Ele não é o Tatum. Sei lá. Ele não é o Jaylen Brown também. Que às vezes o time pensaria duas vezes. Somos aqui 3 brancos, né? Mas realmente quando a gente não sabe a realidade, né? Exatamente. Do que eles passam, ainda mais nos Estados Unidos. No Brasil já é muito, muito, muito difícil. Eu passei um período, meu ex-namorado era negro, a gente passava por situações que eu ficava, cara... Que aí meus olhos começaram a se abrir para essa realidade, que é uma coisa diária, que eles vivem, a gente não sabe. Então, às vezes, como o Colin, né, naquela propaganda da Nike, né, que a Nike acabou adotando ele, né, ele é um dos embaixadores da Nike, enfim, que acredite naquilo mesmo que te custe tudo, né? Era mais ou menos o slogan que ele tinha nessa propaganda da Nike. E é isso. Então, se o Canter acredita nisso, então que vai custar tudo que ele tem, que é a carreira dele, que é o dinheiro dele, que é o que ele ganha. Mas Sim. Se ele quer, ele tá pagando esse preço. Eu só acho que o Canter, ele tá querendo um posicionamento da NBA que talvez a NBA não vai ter. Nunca vai ter. Que é o quê? É se expor né? Se indispor com outros países. Sim. Então, a NBA não vai fazer por isso. Questão de diferente. Aí. Exatamente. É diferente
da manifestação, por exemplo, do Black Lives Matter. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele vem de uma história, né, de racismo enraizado, né? Os Estados Unidos, para quem não sabe, até a um determinado momento tinha divisão de restaurante, de ônibus, de bairro, onde os negros só podiam até hoje existe, em Cleveland, ainda existe escola para negro e para branco, em Cleveland ainda. Escola para negro e para branco, disfarçadamente, né? Mas a NFL não aceitou essa luta. Então, assim, para a NFL, a luta racial é praticamente o que o Canter quer, que é o business da NBA. Exatamente. Porque a NFL é muito, muito branca, muito diferente. São duas ligas bem diferentes. Sim, então eu acho que ele está esperando esse posicionamento da NBA, que a NBA não vai ter. Os jogadores não vão se dispor com um país, por exemplo, como a China, que querendo ou não é uma potência mundial. Exato. O que é lançado na China é lançado no mundo. Sim. Então, imagina o quanto que não caiu as vendas do Boston Celtics, de vendas do Boston Celtics no geral, com a cortando a China. A gente não tem essa ideia porque a gente pensa, a China não assiste basquete. Mas a China é o maior desenvolvedor econômico do mundo. 1/3 da população mundial também, pô. É 1/3 da população mundial, exatamente. Então, mas assim, voltando no assunto LeBron, e agora puxando também o que você falou dele querer um posicionamento da NBA, não vai acontecer, e eu sou um defensor do LeBron com relação a isso, por a questão de proporcionalidade. Uma coisa é o Canter é um jogador meio inexpressivo, não é top 200 da NBA. Uma coisa é o Canter levantar questões políticas. Outra, totalmente diferente, é o LeBron James, que é um dos maiores atletas do mundo, independente do esporte, fazer uma campanha contra a China. Entendeu? Aí já vira um ataque político absurdo. A China acha ruim tudo. Imagina o maior atleta dos Estados Unidos fazer um levantamento frontal contra a China. Isso é questão de virar guerra comercial, de causar inflação, de quebrar a bolsa, e às vezes até virar alguma coisa armada. É uma coisa que pode escalar absurdamente se sai da boca de um LeBron James. O LeBron James, ele pode até ter um posicionamento contra a China, mas ele não vai falar isso, porque ele pode causar problemas pro país inteiro dele. Entendeu? Não só para ele, não é só aí já não é mais só uma questão do ganho pessoal dele, de contrato e nada mais, é de causar um problema mundial absurdo por causa de fazer uma declaração idiota ali, entendeu? Então, eu vou falar uma coisa que eu achei totalmente errado o Canter colocar o LeBron numa situação dessa, que o próprio Canter sabe que o LeBron não pode, ele não vai fazer isso, ele vai causar um problema gigantesco. Então, eu achei meio... Eu entendi que foi por marketing que ele conseguiu levantar o assunto com base disso, mas também achei meio pesado com o cara. Ele meio que jogou as coisas as acusações dele, né? As acusações dele é um pouco perigosas. Totalmente. Então, eu acho que o Canter, ele tem que se... O que eu vou falar aqui é muito perigoso, talvez a Camila vai discordar de mim, mas eu digo no sentido de que eu acho que o Canter, ele já tem que ficar satisfeito que ele está tendo espaço para falar. Sim. Independente de qual seja a acusação dele. Sim. Eu acho super válido. Eu não tô criticando a acusação, eu não estou criticando a manifestação dele. Eu, como historiadora, obviamente, o ativismo, para mim, é um essencial. Só que o que eu estou me colocando contra ele é a forma como ele está expondo isso e que ele espera que os outros estejam posicionamento. Então, é aquela coisa do estou fazendo, mas sou contra algo, mas estou fazendo a mesma coisa, entendeu? Estou impondo que as pessoas pensem o mesmo que eu e as pessoas têm a obrigação de se manifestar. Uma coisa que a gente... Ele tá fazendo... Pode falar, Camille. O fato dele estar fazendo isso, quem sabe, seja o fato dele saber que esse pode ser o último ano dele. Então, ele vai... Todo jogo, se ele tem oportunidade, ele vai fazer. É isso que eu acho. Ele tá assim, nessa, assim, é a minha última bala. Ele conseguiu a cidadania que ele queria, ele agora pode viajar. Quem sabe ano que vem ele possa fazer um ativismo de uma maneira, se ele não jogar, né? Sim. Não renovar, enfim. Ele possa sair do país finalmente, porque ele não podia nem para, né, quando ele ia jogar em Toronto, ele tinha que pedir liberação para jogar, porque ele não tinha passaporte, enfim. Todo um BO envolvendo ele.
Enfim, então eu acho assim, que ele tá nessa, assim, na último fôlego dele. Ele falou assim, eu vou pegar tudo que eu quero e vou jogar Ele quer ser o fazer Martin. o barulho que eu... Exatamente. Mas a questão eu não acho que ele queira ser o Martin, eu acho que ele acredita nisso de uma maneira assim que ele sabe o posicionamento dele. E é uma coisa que me irrita muito nos atletas brasileiros, no geral, é que ninguém se manifesta. Pra nada. Sim. E quando um se manifesta, é taxado, né? Tipo, é uma coisa tanto de um lado como pro outro, né? No Brasil muito polarizado, assim. É ridículo. E todo mundo cai em cima. Teve um jogador... Errado. Mas, tipo, teve um jogador de vôlei lá que falou né? Sei lá. Mas tá, todo mundo caiu em cima dele. Mas se fossem vários, às vezes a discussão poderia ser maior, Sim. Entendeu? E no Brasil a gente não tem essa cultura. Cara, a gente ainda... eu como corintiano, mas enfim, e fez 10 anos da morte dele, mas a gente ainda tem como um ícone o Sócrates. Cara, Sócrates jogou, eu nem era nascida, e a gente ainda tem ele porque ele se posicionava, porque ele levantava a bandeira, porque ele e o Casagrande fizeram a democracia corintiana. Então, às vezes, a nossa cultura não exalta isso. E eu acho que a gente devia ser, porque todo atleta tem muita voz. Você já imaginou o Neymar se manifestando sobre a queimada, mas de uma maneira realmente intensiva, e nunca vai acontecer, porque hoje eles estão muito mais preocupados com dinheiro. Mas exatamente. Eu não sei, assim. Eu acho mas é exatamente a gente apontou para alguns lugares, a gente apontou para Black Lives Matter, para política nacional, mas assim, a questão em específico do Canter, e algo que a gente não debateu ainda, ele está enfrentando regimes ditatoriais e sanguinolentos, segundo ele, certo? Então, a partir do momento que você tenta arrastar com você pessoas para uma briga contra regimes ditatoriais e sanguinolentos, você está colocando risco de vida para essas pessoas. Para elas, para a família delas, entendeu? Então, cara, você não pode forçar. Se você quer enfrentar, enfrente. Mas não faça outras pessoas enfrentar uma força desse tamanho, entendeu? Que a família dessas pessoas podem sofrer, entendeu? O negócio pode escalar. É uma coisa muito... Sim. O que o Canter está mexendo é muito grande. Talvez é o maior assunto do mundo. Entendeu? Uma briga contra a gente. Não tem nada que acho que é mais importante que isso no mundo. Então, cara, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um cara estamos falando de um cara que foi expulso do país e atacado como terrorista. Então, ele sabe o que ele passou. E teve que sair fugido da Europa. Se pegasse ele na Europa, exatamente. Então, assim, acho que meio que caminhando assim para a ideia do que eu penso do final dessa história toda, é que infelizmente, esse ativismo, se o Canter não renovar, vai acabar silenciado com ele, porque as equipes não vão se movimentar contra isso, porque é muito além do cara chegar e falar, eu não quero mais usar o tênis da Nike, eu não quero mais usar o tênis. Eu acho que realmente, né? Mas será que vai acabar esse ativismo, Ana? Porque assim, hoje ele tem contrato com o Celtics, então ele tem todas as entrevistas do Canter tem que ser autorizada pelo Celtics e pela NBA. Sim. Entendeu? Uma vez ele livre, não sendo mais jogador da NBA, qualquer tabloide que quiser chamar ele para causar polêmica pode chamar. Não, vai chamar mas eu digo no sentido de dentro da NBA. Eu não vejo nenhum jogador depois terminando o Canter saindo, mas é porque ninguém dando lá, né? Mas eu não... Não, eu digo de posicionamento contra a China, por exemplo. Isso daí, tu acha que... Não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso esquece, isso é porque... A gente viu o nosso presidente falar, e mesmo que ele não tenha peso nenhum hoje no mundo, mas quando ele falou mal da China, já teve bloqueio, não sei o quê, sabe? Eu acho que, quem sabe, o LeBron causaria muito mais problema do que o Bolsonaro, que é um absurdo pra gente falar isso. Mas é realmente isso, assim, mexer com a China hoje é mexer num vespeiro. Só que o que eu gostaria no mundo ideal é que, tipo, LeBron e outros, não só a Nike, mas todo mundo começasse a ver essa questão do trabalho escravo. Eu acho que tá na hora de mexer nisso também. Sim. Né? E não só o LeBron. Claro, ele cutucou quem ele queria e quem causou tudo isso. A gente tá discutindo isso por causa dele. Exatamente. Mas, quem sabe, esses grandes atletas pegarem a Nike e falarem assim, tá, eu sou teu atleta, mas vamos ver isso, eu quero lá visitar, eu sei que isso não vai acontecer, mas seria uma coisa que eu gostaria muito de ver alguém fazer. Sim.
E, assim, para encerrar, que a gente falou de isso causar algum impacto para os jogadores. Para os jogadores, eu acho que não está causando, por enquanto, né? Eu acho que não está causando nenhum impacto negativo. Vocês perceberam alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que para os jogadores não, mas que eles estão sentindo o peso do boicote da China, com certeza eles estão, isso é fato. A questão é, se um dia o Kanter chegar numa entrevista e cobrar algum jogador do time, nossa, aí muda tudo. Não, mas assim, ontem ele tava com a faixinha, entendeu? Eu já vi, e ele é o mais engraçado, né? Porque branquelão com a faixinha, eu falei, cara, o time tá unido, então assim, dá pra ver que o time não tá sentindo, atletas não estão sentindo o peso dessas manifestações. Estão perdendo dinheiro, mas é tudo milionário, perdendo um pouquinho de dinheiro, né? Não, eu acho que o Celtics ele é um time já de um elenco que é ativista, né? Então, totalmente. Acho que eles não vão criticar o ativismo em si. O que eles podem criticar, talvez, é esse posicionamento um pouco agressivo em determinados momentos, como, né, a crítica com o presidente do Nets, e talvez esse do LeBron, o Jason Tatum tenha se sentido um pouco incomodado, mas... No geral, acho que o time em si não vai crucificar ele. Esse é um assunto que essa semana vai se reviver, porque tem Celtics e Lakers novamente, né? LeBron e Kanter novamente, então a gente vai ver o que vai acontecer nessa semana. Ele vai usar mais um... Já começou. Vamos ver. Ele já falou que quer dar uma aula pro LeBron. O LeBron é ignorante, então, ele falou, o LeBron ele é ignorante, eu vou dar uma aula para ele. A gente falou de... Se o LeBron fosse inteligente, ele realmente ia sentar com o Kanter, pelo menos para ouvir. Sim. Se ele a gente tá falando de entretenimento, eu acho que o LeBron é inteligente, ele tem noção de tudo isso. O LeBron, ele é um cara envolvido, ele criou uma escola gigantesca que ele banca em Cleveland, ele é um cara envolvido. Ele só não vai se meter nesse assunto China, porque como eu falei, ele não vai isso dá problemas mundiais. China, mas quem sabe, quem sabe sem... E às vezes, quem sabe, se ele sentar com o Kanter e explicar, quem sabe o Kanter também. Exato, eu acho que o Kanter tá precisando entender mais do lado do LeBron que o LeBron entendeu o lado dele. Isso, quem sabe seja isso quem sabe uma conversa. Eu sou sempre a favor da conversa, eu sou advogada, eu sempre chego tentando fazer um acordo entre as partes. Eu não sou da briga. Porque eu acho que realmente uma conversa pode resolver muita coisa. Exato. Tudo certo. Vamos encerrar, né? Porque a gente, pra variar, demorou bastante aqui, né? Os 40 minutos nunca acontecem, sempre é o dobro. Não, já vou começar a avisar os convidados que é 2 horas, porque daí não tem erro. Daí a gente termina antes. Deu 2 horas. Exato. Então é isso, gente. Eu queria, para encerrar aqui, pedir mais uma vez para vocês seguirem o canal, apertar o sininho aí, tá sempre acompanhando a gente nas redes sociais também, @CelticsBrasil. Queria que as meninas falassem um pouco delas. A Camila tem um projeto, para quem não sabe, que é o Vá de Camisa, que eu quero que ela fale um pouco mais desse projeto. Conta pro pessoal aí, Camila. Então, é no Instagram, @vadecamisa. A gente tá aí incentivando as pessoas a usarem suas camisas. Por enquanto, a gente tá focado só no futebol, né? Então, as meninas aí saírem com as camisas do seu time, montar looks mais estruturados, não é só camiseta, shorts e chinelo. A gente está tentando trazer um pouco da moda para o futebol. Então, sigam, por favor. A gente está crescendinho aí. Temos 3 mil seguidores já. A gente quer crescer mais. Então, divulguem, marquem a gente. Ana, segue a gente. Se você não segue, vai lá. 3 mil seguidores? 3 mil. Então, vocês estão ouvindo. A meta é 3.500 até o final da semana, hein? Vai todo mundo entrar lá no Instagram e dar um like. Lá. Tem planos para botar a camiseta de basquete ali também? A gente tem. Eu fui na loja da NBA aqui, né, em Curitiba, e eu conversei com... Eu peguei o telefone da gerente, só que esse ano ainda estamos no final do ano, eu vou deixar para o ano que vem pra gente ir lá. Eu conversei, né? Eu falei, a gente vai tirar as fotos lá dentro mesmo, né? A loja da NBA é bem legal, tem... E é isso, a gente vai tentar fazer da NBA. Se não conseguir lá, eu vou sair aqui em Curitiba resgatando as jerseys que todo mundo tem perdida, e a gente vai fazer a season NBA, com certeza. Maravilha. Porque eu saio, eu tenho uma jersey, eu tenho muita camiseta assim, né? Igual essa que eu tô aqui, eu tenho camiseta mesmo do Celtics. Jersey eu só tenho uma que eu comprei, que é do Bill Russell. Cacei o mundo inteiro, achei ela.
E tá aqui, vai ter look sim. Ah, legal. E uma coisa, você falou de camisa, e eu lembrei de algo que eu já deveria ter falado há bastante tempo no programa. A gente está com uma promoção lá no Instagram, a gente não está dando uma camisa para vocês, mas estamos dando 3 capinhas oficiais do Boston Celtics. Não é aquela capinha da China, não, que o Canter odeia, que é fabricado pelos escravos. É capinha original da NBA. Então, o concurso, você basicamente tem que mandar uma foto pra gente via direct do Instagram. A gente vai escolher a foto mais original, a foto mais bacana, e vamos estar presenteando aí com 3 capinhas. Então entra lá no nosso Instagram, @CelticsBrasil, e participa da promoção. E agora a gente vai se despedir da Ana. Ana, dá seu recadinho final aí. Já segui aqui a página, já vou vestir minha camisa do Vasco aqui, sofredora, e vou mandar aí para Camila. Aí quando tiver de basquete também fala que a gente manda. Bom, gente, não tem nenhum projeto ainda, mas pretendo desenvolver alguma coisa aí. Mas volto depois para avisar no futuro convite aí. Mas queria agradecer o convite. Eu sempre falo e comento com bastante meninas que é importante a gente ter esse espaço para falar de basquete, para falar de esporte, desconstruir, né, esse cenário que às vezes acaba ainda tendo alguma vestígios machistas, né? Então a gente está aí, essa oportunidade principalmente, né, para a gente falar, para a gente conversar, para a gente demonstrar que a gente entende. Se a gente não entende, a gente está aprendendo, e é tudo no coletivo, tem espaço para todo mundo. Então, Daniel, muito, muito, muito obrigado pelo convite, é muito legal, muito importante esse espaço, parabéns pelo trabalho, pelo canal aí, que ele prospere por muito tempo, e muito, muito obrigado pelo convite, Cami, obrigada também. Obrigada. E é isso, gente. Então é isso, gente. Obrigado, a gente volta, quem sabe, a periodicidade não tá boa, né? Tá demorando um mês e meio pra gente fazer aqui. Então não vou prometer data, mas a gente volta assim que tiver alguns assuntos mais legais pra gente debater. Tá bom? Beijo, abraço pra todos vocês. A gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.